Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá funcionando? Bom dia. Ok. Beatriz, cadê você? Ah, tá aqui perto hoje. Como é que tá? Tudo bem? Dormiu bem? Que bom você aqui. Porque você precisa mesmo, né, no caso. Ontem eu recebi algumas reclamações de que como estava escuro, alguns irmãos me procuraram e falaram assim: puxa vida, pastor, a gente quer agradecer por esse cuidado que o senhor tem de a gente tomar certos cuidados. Mas eles falaram, mas estava escuro, então a gente não conseguiu ver direito de quem a gente deve se prevenir. Então, por favor, Beatriz, fique em pé novamente. Só para o pessoal agora, por favor, fique em pé, rapidinho. Uma coisa bem rápida, só a título de curiosidade dos irmãos. Dá um tchau pro pessoal, um tchauzinho, tchauzinho, assim, ei, tchauzinho, é. Beatriz, para quem não sabe, de Guarulhos, solteira, ainda não convertida. Convertida? Certeza? Quer vir aqui recitar um texto bíblico? Não? Ah, convertida. Eu estava em dúvida ontem se eu deveria fazer isso com a Beatriz, porque ela tinha tentado evitar que eu jantasse, como eu disse ontem. E eu estava em dúvida porque eu pensei, não posso fazer isso, não é legal com a irmã. Aí eu cheguei para ela e falei, Beatriz, você torce para quem? Ela falou, Palmeiras. Era o que eu precisava para Deus confirmar em meu coração isso que nós estamos fazendo agora. Eu tive o privilégio de receber 2 temas que, ao meu ver, são completamente interligados, que é reafirmar Cristo na vida missional, que nós vimos ontem à noite, e reafirmar Cristo nos meus relacionamentos. Eu acho que eles estão interligados porque, para mim, uma das melhores formas de vida missional está no relacionamento que nós temos entre irmãos e irmãs em Cristo e também com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Eu entendo relacionamentos saudáveis, cristãos, com princípios bíblicos, como uma ferramenta fundamental para evidenciar e reafirmar Cristo através da minha vida. Então, para mim, a missionalidade e relacionamentos saudáveis estão intimamente ligados. E é por isso que, nessa manhã, eu vou partir de onde nós paramos ontem à noite, tá ok? Então, nós rapidamente vamos para o texto bíblico lá de Gênesis, porque é a partir dele que nós vamos continuar essa nossa conversa. Então, lembre-se, o que nós estamos conversando nessa manhã tem como pressuposto aquilo que nós conversamos ontem à noite. Então tenha em mente tudo aquilo que nós falamos, a necessidade de conversão das nossas vidas a Cristo, pela tendência que nós temos, a desconversão, a desconexão, a tendência que nós temos de ouvir a voz da serpente, dizendo a cada um de nós, vocês não precisam de um Deus governando sobre a vida de vocês não precisam viver debaixo da autoridade de ninguém, porque vocês podem ser como deuses, conhecedores do bem e do mal, toda aquela ladainha que nós vimos ontem lá em Gênesis 3, e agora nós vamos pegar tudo isso e trazer isso para a realidade de relacionamentos saudáveis, que automaticamente vão reafirmar Cristo em nossa vida e através da nossa vida. Mas vamos lá para Gênesis e voltar para as coisas como Deus foi criando. Nós vimos ontem a criação de Deus perfeita. Deus viu que era bom. Depois ele faz uma declaração aparentemente estranha, mas que tem todo o sentido, dizendo, não é bom que o homem esteja só, por isso eu vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. E aí nós temos, inclusive, na Bíblia, uma expressão que hoje em dia é vista como uma expressão depreciadora da mulher, quando a Bíblia, por exemplo, diz, lá no versículo 20 de Gênesis 2. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, deixar aberta. A gente talvez
a gente vai passear para alguns outros textos, mas você deixa o seu dedo aí em Gênesis, porque a gente sempre vai voltar para esse texto, tá ok? Gênesis 2, lá no final do versículo 20, dizendo que o homem deu nome a todos os animais, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, mostrando então, desde já, o desejo de Deus, a vontade de Deus em fazer para o ser humano alguém que lhe seja correspondente ou auxilie. E aí a gente tem uma grande parte da sociedade que quase infarta quando usamos a palavra auxiliadora. Porque na nossa cultura vende-se essa palavra e essa função como uma palavra e função de menor valor. Isso não é verdade. Por quê? Porque a palavra hebraica usada para mulher como auxiliadora é a palavra ezer. E se você vai, por exemplo, agora dedo em Gênesis, se você vai lá para o Salmo 33, versículo 20, corre lá para o Salmo 33, versículo 20, porque lá no Salmo 33, versículo 20, nós temos essa mesma palavra hebraica sendo usada. Salmo 33, versículo 20, diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o quê? Nosso auxílio e a nossa proteção. Qual você acha que é a palavra que está sendo usada quando a Bíblia diz que Deus é nosso auxílio? É a mesma palavra que Deus está usando lá em Gênesis 2. Ezer. Auxílio. O interessante é que Deus pega uma palavra que originalmente é usada para referir-se a Ele mesmo e empresta isso à mulher que Ele está criando. Quase que de uma forma poética, dizendo: eu vou dar a você, mulher, o privilégio de exercer na vida do ser humano, do homem no caso, uma função que originalmente era só minha. E eu vou compartilhar com você, de uma tal forma que, claro, o homem, ao olhar para a mulher, lembre-se do seu Criador e da beleza do seu Criador. Oh. Entenderam, mulheres? E esse é o momento que deixa as mulheres insuportáveis a partir de agora, usando isso contra o marido para o resto da vida. Aí você vai fazer com... Lembre-se que eu tenho o papel da graça, de ser graciosa em sua vida, assim como Deus tem sido desde a eternidade. O relacionamento desse casal é bom, não é? É bom esse casamento. Então veja que o relacionamento do homem com a mulher e da mulher com o homem é muito bom. O reverendo Nicodemos falou de um texto que eu gosto muito, que o texto continua, diz lá que caiu no sono profundo, Deus tirou a costela. E aí, se você tira a costela de alguém, em tese aquela pessoa fica faltando alguma coisa. Aí Deus pega a costela, faz uma mulher, coloca ao lado do homem, e a Bíblia diz então que Adão diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A beleza, a poesia desse texto é fantástica quando diz que Deus tira uma costela de Adão e ele fica incompleto. Claro, ele não tem uma costela, mas Deus devolve o que faltava a Adão em forma de uma mulher, mostrando que assim, quando o homem recebe a sua esposa, ele volta a ser pleno e completo. Eles se relacionam bem. Sem contar, é claro, que o relacionamento do homem, do ser humano com Deus, também é muito bom. Ninguém pode dizer que Adão tem uma espiritualidade aparentemente muito interessante, tem um casamento aparentemente muito interessante, e ele também tem um relacionamento com a natureza muito interessante, porque lá em Gênesis 2, versículo 15, Gênesis 2, versículo 15 está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo ou lavrá-lo, dependendo da versão. Mas a palavra que está sendo usada no original aqui é abade. E a palavra abade no original é servir.
É interessante porque o que Deus está trazendo é, você vai dominar servindo. Não é um domínio despótico e um domínio que tira da natureza e destrói a natureza. Não, você vai cuidar, dominar, servir em amor. Aí vem um pessoal aí, todo moderninho, que traz esse conceito de líder, servidor, como se fosse um conceito muito novo no mundo. Isso não é novo, Deus estabeleceu isso já na criação do mundo. Você vai liderar servindo em amor. E aí nós temos, desde o começo, relacionamentos muito plenos. Do ser humano com Deus, do ser humano com o próximo e do ser humano com a natureza. Está tudo perfeito. Você olha para a criação e aquilo está intocável. Não há nada ali que você possa olhar e dizer, pô, isso aqui não ficou legal, isso aqui não ficou bom. Por exemplo, tem sogra? Tem sogra aqui em Gênesis 2? Não tem. Você só vai ver a figura da sogra a partir de Gênesis 3. Ou seja, o pecado... Você já entendeu onde eu vou chegar. Aí alguém, mas uma vez eu disse isso e a pessoa chegou para mim e falou assim, mas você não pode esquecer que a sua mãe também virou sogra. Está errado. Também está errado minha mãe nesse caso. Vamos orar por ela. Tudo perfeito. Mas aí a gente tem que fazer a pergunta, onde é que chegou, o que aconteceu? E quais são os processos danosos que fizeram com que o nosso relacionamento hoje seja do jeito que é? Porque, se eu não estiver enganado, nós temos uma profunda dificuldade de nos relacionar de maneira sadia com Deus. Eu tenho, você deve ter. A expressão bíblica que Paulo usa dizendo, o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Há uma luta constante, eu tenho uma profunda dificuldade de me relacionar bem com Deus. Eu até me relaciono com Deus, a questão é que me relaciono mal. E a Bíblia está dizendo que nós somos criados para um relacionamento pleno com o nosso Deus. E também nós somos criados para um relacionamento pleno com o próximo. E olha, vou te dizer, nós temos dificuldades de nos relacionar, não temos? Eu não sei quanto a você, mas tem muita gente aqui que não presta. Gente chata. Você deve já estar lembrando de algumas pessoas bem chatas que estão aqui. Eu daqui Deus está revelando algumas pessoas chatas aqui, que eu não quero citar nomes, porque eu não quero constranger a pessoa. Algumas pessoas que estão aqui, que têm essas dificuldades de serem pessoas amorosas, cristãs, bondosas, amigáveis, acessíveis. Ou seja, pessoas que têm dificuldade de serem pessoas de Deus. Eu não vou citar nomes, para ninguém falar assim, está constrangendo alguém, está constrangendo. Eu não quero constranger ninguém. Mas Deus está me revelando. E aí nós temos dificuldades, não importa se é com a família, se é com amigos, não importa, nós temos dificuldades. Tem dias, inclusive, que você está bem, mas tem dias que, vamos combinar, você está chato que dói. Ninguém te aguenta. E há pessoas que, como eu disse, são chatas mesmo. Por exemplo, você deve conhecer gente assim, gente que acorda cantando. É insuportável quem acorda cantando. Porque não tem nenhum motivo. Nenhum motivo. Eu não consigo entender pessoas que querem conversar antes e durante café da manhã. Para quê, Brasil? Para quê? Que insuportável. A pessoa acorda, ela abre a janela do quarto e diz, olha o sol. Oh, parabéns. Você esperava que fosse abrir a janela e apareceu o quê? Pessoas são chatas. Devia haver uma lei dizendo, antes da pessoa tomar o seu café, passar por algumas horas de adaptação ao dia que nasce, devia ser proibido falar. Não que eu esteja falando de alguma pessoa que eu conheço e que chama esposa. Não, jamais faria uma coisa dessa.
Eu não consigo entender. Sem contar o que a gente faz com a natureza. E aí, a gente já vive numa época que a gente conhece isso muito bem. A forma como o ser humano tende a lidar com as coisas que Deus criou é a pior possível. Não foi Deus que criou? Não fomos nós que criamos? Então vamos destruir, porque se do nada Deus faz todas as coisas. Eu acho que às vezes a ideia cristã é, bom, se eu destruir mais rápido vai haver necessidade de Deus reconstruir. E isso vai acelerar o processo de fim do mundo. Então eu estou fazendo um bem. Deve ser mais ou menos essa lógica estranha que funciona na cabeça do ser humano. E principalmente de alguns cristãos que perderam esse relacionamento com a natureza. Onde é que isso aconteceu? Vamos lá para Gênesis 3. Nós paramos ontem na Eva, vendo que aquilo era agradável para ela mesma. E então ela come do fruto, dá para o seu marido que come também. E aí então, versículo 7 de Gênesis 3. Nós lemos até o 6 ontem. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo, e agora os relacionamentos vão começar a entrar em colapso. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Quem disse isso para você? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi comer? Quando eu leio esse texto de Adão dizendo, olha Deus, eu ouvi o Senhor, e eu fiquei com medo e eu me escondi. Eu me lembro de um texto, dedo em Gênesis, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Vamos lá para a primeira carta de João, jamais lá para o fim da Bíblia, capítulo 4, versículo 18, porque há ali um texto que eu julgo ser fundamental para compreendermos o que está se passando no coração de Adão nesse exato momento. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, no amor, e lembre-se, o capítulo 4 da primeira carta de João, tem lá um versículo super famoso da Bíblia que diz o quê? Deus é amor. Ele está falando de quem Deus é e das relações, então, que acabam acontecendo a partir da perspectiva de um Deus que é amor. E aí, então, ele diz, no amor, numa relação com Deus, não há o quê? Não há medo. Por quê? Ao contrário, o perfeito amor, que é Deus, expulsa o medo. E por que isso acontece? Porque o medo pressupõe ou supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A primeira carta de João está dizendo, o medo pressupõe castigo. Então você fica amedrontado, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer contra você. Que é exatamente o que está se passando nesse exato momento no coração de Adão e Eva. Eles ouviram os passos do Senhor no jardim, mas o que tinha acontecido há pouquíssimo tempo? Eles tinham comido do fruto que Deus tinha dito para não comer. Então eles sabem, bom, sabe aquela coisa, quando você faz algo, e aí a sua mãe diz para você, quando chegar em casa a gente vai conversar. Você fica querendo ir logo para casa. A minha mãe às vezes dizia assim, você quer apanhar agora ou depois? Eu sempre falava, agora. Porque já passa já. Porque fica aquele sofrimento, chegar em casa sempre tinha uma vara. É verdade, minha mãe tem esse problema. Ela deixava a vara à mostra em cima da geladeira. Aí eu lembro que um dia eu e meu irmão, nós tivemos a ideia fantástica de roubar a vara, porque daí a gente pensou, a gente rouba a vara, joga a vara fora e roubamos a vara, jogamos no terreno do terreno vizinho. Aí foi bem interessante que a mãe chegou, ela olhou assim e falou, mas essa vara que estava aí estava velha mesmo, muito obrigado por terem jogado fora.
Já vou lá fora pegar uma nova e estrear. Estreou. Medo. Como que era o relacionamento até agora do ser humano com Deus? Era perfeito. Mas a partir da desobediência, o principal relacionamento que estabelece todos os outros relacionamentos é desfeito. E a partir de agora, nós teremos dificuldades com todo tipo de relacionamento possível, porque nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus. Isso mostra, inclusive, por quê. Muitas vezes, quando a palavra Deus vem à mente, quando você puxa o assunto Deus, isso é estranho, mas tem a explicação em Gênesis, no nosso pecado. Muitas vezes, quando a palavra Deus é dita, quando o assunto Deus vem à tona, muitas pessoas pensam mais no inferno do que no céu. Porque para muitas pessoas, Deus é mais aquele que pode mandar para o inferno do que aquele que elabora o plano da redenção em Cristo Jesus. Por quê? Porque ainda nós estabelecemos a nossa relação com Deus na base do medo. Olha, se você não servir a Deus, sabe o que vai acontecer com você? Medo, culpa, angústia. E a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. E se há algo que nós não temos mais a partir da cruz, é castigo. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram imputados em Jesus. Assim, a Bíblia afirma de uma maneira fantástica: já nenhuma condenação há. A Bíblia não diz que nenhuma condenação haverá, que haverá um momento em que nós não teremos mais nenhuma condenação. Não, a Bíblia diz: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o preço foi pago, a dívida foi paga. Nós já somos redimidos. No entanto, ainda assim, nós temos dificuldades para reconhecer isso e estabelecer um relacionamento com Deus sadio, não na base do medo. Muita gente estabelece o seu relacionamento em Deus porque tem medo do inferno, muito mais medo do inferno do que amor a Deus. E esses são relacionamentos doentios e que precisam ser transformados. Enquanto esse relacionamento não for transformado à luz do Evangelho, nenhum outro relacionamento será sadio. A pergunta que nós precisamos responder para nós hoje é: o que nos move passo a passo em direção ao que nós fazemos para Deus? O amor a Deus ou o medo de Deus? Porque a partir desse momento em Gênesis 3, Adão vai começar a caminhar em profundo medo do castigo. E as coisas começam então a sair dos trilhos por causa disso. E ainda hoje, muita gente, mesmo depois de conhecer a Cristo, tem caminhado em medo. Claro que quando nós eliminamos o medo, tem gente que diz assim: mas se tirar isso, vira festa, vira bagunça. Não, não vira. Porque quando reconhecemos o perfeito amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E nos constrange a reconhecer que no Evangelho, nós não fazemos as coisas para sermos aceitos por Deus. Nós já somos aceitos através de Cristo. E então nós fazemos o que fazemos por gratidão, não por medo. O que nos move é a gratidão, não o medo. Mas a história continua. Vamos voltar lá para Gênesis. Versículo 12. Disse o homem, aí é fantástico. Olha o que o homem diz, porque Deus fala: você comeu do fruto? Aí o homem diz: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Em quem Adão está colocando a culpa? Sabe em quem que Adão está colocando a culpa? Primeiramente, em Deus. Porque Deus, eu não sei se o Senhor se lembra, eu estava tranquilamente dormindo. Quando eu acordei, o que tinha do meu lado? Uma mulher. Eu não lembro de ter pedido uma mulher, porque eu nem sabia que isso existia. Aliás, isso não existia, como é que eu iria pedir algo que não existia? Foi a mulher que o Senhor deu, porque eu não lembro de ter... Veja como o relacionamento dele com Deus já foi para o espaço. E aí, automaticamente, como o relacionamento com Deus vai para o espaço, os outros relacionamentos começam a ruir também. Aí o que ele faz? Ele faz o que? Ele culpa a mulher. Ó, aqui ó.
Tá vendo? Olha aí, ó. Conversa com cobra, ficou fofocando, olha aí o que aconteceu. E a partir de então, homens e mulheres estabelecerão uma luta tremenda para ver quem consegue jogar mais culpa em quem. Tudo bem que Adão, para o meu ver, tem mais culpa no cartório porque não assumiu o seu papel de líder na sua família. Mas isso é segredo. A gente não vai contar para as mulheres não usarem isso contra nós depois. Porque senão há mulheres desviadas aqui que vão usar isso depois. E o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, eu comi, porque eu também não lembro de pedir para o Senhor criar serpente. Se o Senhor não criasse serpente. Aí a partir de Gênesis 14 vem uma série de maldições. Porque veja o que aconteceu, ruiu o relacionamento do ser humano com Deus, do ser humano com o próximo e do ser humano com a natureza. Ruiu. E a partir de então nós temos problemas de evidenciar Deus, Cristo nos nossos relacionamentos. Porque a nossa tendência sempre vai ser para o medo, para uma relação de autoproteção. Até então eles estavam nus e não tinham vergonha. Agora eles descobrem quem já não são mais em Deus e passam a ter vergonha disso. E a partir disso, seres humanos tentam a autopreservação. Eu tenho medo. Eu tenho medo, inclusive, que você descubra quem eu sou. Porque eu tenho plena certeza que você, se descobrir quem eu sou de verdade, não vai se relacionar comigo. Não vai. E não adianta casados aqui dizerem, não, a minha esposa sabe perfeitamente quem eu sou. Não sabe. Tanto não sabe que é a sua esposa. Porque se soubesse, não seria sua esposa, não é verdade? A irmã está ali que está confirmando, a irmã ali está confirmando, é verdade mesmo. Eu não conheço quem é o meu marido. E você também, marido, se soubesse quem é a sua esposa, não estaria casado. Ninguém nos aguenta do jeito que nós somos, a não ser Deus. Mas nós temos a dificuldade de estabelecer essa relação com Deus, porque nós temos medo. Temos medo de quem nós somos, porque desconfiamos da graça. E ao desconfiar da graça de um Deus que sabe quem nós somos e através de Cristo pagou o preço dos nossos pecados, para que não fosse mais evidenciada a nossa vida, mas Cristo vivendo em nós, como nós não compreendemos isso, nós também escondemos isso e achamos que escondemos isso de Deus. Se nós não consertarmos isso, nós não vamos consertar relacionamento com ninguém. De forma alguma. Quando a gente volta, inclusive, um pouco lá em Gênesis, veja que interessante. Lá em Gênesis 2, se a Bíblia acabasse em Gênesis 2, nós nunca saberíamos o nome da mulher. Você já notou isso? Se você olha lá, porque, pergunte para Gênesis 2, qual é o nome da mulher? Ela não tem um nome. Isso é interessante porque Adão tinha acabado de dar nome a todos os animais. É que na cultura em que o texto está inserido, dar nome a alguma coisa significa domínio. Eu domino sobre aquilo e Deus tinha dito, você vai dominar, mesmo que em amor e em serviço, sobre a natureza. Então, automaticamente, Adão pode dar nome aos animais. Quando ele olha para a mulher, o que ele vê? Ele vê uma igual. Ele diz, essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele reconhece um relacionamento de iguais, ninguém é maior que ninguém. Somos diferentes, mas em dignidade, somos os mesmos. E ele não dá nome para sua mulher. Ele faz um jogo de palavras no hebraico, apenas dizendo, varão, varoa, homem, mulher. Aí vem todo o pecado, toda a consequência do pecado. E aí você vai lá para Gênesis 3, versículo 20. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 20. O que está escrito aí na sua Bíblia? Adão deu nome para sua mulher. Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Ele viu que devia ter feito, que não fez o que devia ter feito. Agora, para consertar a história, ele diz, agora mando eu.
Ai, que machão, Adão, parabéns, estamos orgulhosos de você. Que agora quer dominar, agora não adianta mais, querido. Não protegeu, não liderou espiritualmente a sua esposa, não estabeleceu o relacionamento que Deus queria, agora vai querer estabelecer relacionamento a partir da dominação. Isso é pecado. E sabe por que Adão está fazendo isso? Adão está fazendo isso por causa de um texto, um pouquinho ali para frente, Gênesis 5. Vai lá para Gênesis 5. Nós tínhamos sido criados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas veja o que diz Gênesis 5. Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho como? A sua própria imagem e semelhança. E deu-lhe o nome de Sete. A partir do pecado estabelecido no ser humano, nós começamos a gerar pessoas segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, e não mais a imagem e semelhança do nosso Criador. É por isso, inclusive, que Davi pode escrever: eu nasci em pecado. Nossos relacionamentos passam a ser estabelecidos assim. E eu estou dizendo isso para dizer que nós precisamos, então, redescobrir, de uma maneira definitiva, aquilo que está escrito de uma maneira simples, e todos aqui devem conhecer de cor o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Eu vou pedir para você ir para lá. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, a partir do versículo 28. Provavelmente um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Quando nós falamos em relacionamentos que evidenciam a Cristo, nós entendemos isso como uma poção mágica. Então, nós já sabemos o que aconteceu, então nós vamos orar, e enquanto nós estivermos orando, vai cair algo sobre nós, que vai nos capacitar automaticamente a sair daqui, tendo relacionamento pleno com Deus, com o próximo e com a natureza. Não vai acontecer assim. Porque o que Jesus diz, quando ele vai falar sobre o maior dos mandamentos, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E aí você vai amar Deus como? O que diz aí na sua Bíblia? Ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Veja que não é algo que simplesmente acontece do nada. Há uma ação humana buscando a cada dia amar a Deus, porque sabe que o amor não é algo como uma poção mágica que simplesmente acontece. Por exemplo, Jesus diz: se alguém der um tapa na sua face, o que você faz? Você vira a outra. Essa é a sua vontade? Vamos ser sinceros. Alguém dá um tapa na sua face, qual a primeira coisa que você quer fazer? Quebrar o nariz dele. E aí eu vejo muita gente dizendo assim: eu tenho dificuldade quando a Bíblia diz para amar o inimigo, por exemplo, porque eu não sinto isso. A Bíblia não está falando para você sentir. A Bíblia está falando para você amar. E na Bíblia, amor muito mais do que um sentimento. Amor é uma postura. Amor tem a ver com aquilo que eu faço, não com aquilo que eu sinto. A tendência humana não é sentir amor por Deus. A tendência humana é se esconder de Deus. Medo. Mas em Cristo eu reconheço a minha necessidade de aproximar-me de Deus com toda a minha força.
Faz parte de um profundo desejo de transformar a vida e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, mesmo quando todos os meus sentimentos dizem não. Nós ouvimos agora há pouco falando sobre prazeres. Os nossos prazeres, nós sabemos, são amplamente tendenciosos e se voltam àquilo que é pecaminoso. E é por isso que nós precisamos aprender a buscar o nosso prazer em Deus. É por isso que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer naquilo que Deus estabelece. Mas isso não acontece de um dia para o outro num passe de mágica. É necessário que haja uma conversão real. E o nosso caminho sendo voltado agora em direção à cruz, para que eu passe a estabelecer a minha vida, não a partir do medo, mas a partir de uma aproximação amorosa através de Jesus. E então eu estabeleço que vou agir em amor com relação a Deus e com relação ao próximo, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus não está dizendo, ame a você. Ele está partindo do pressuposto, você já se ama. Você já se ama. Você está com fome, o que você faz? Você come. Você está com sede? Você bebe, você cuida de você. Ele está dizendo, da mesma forma que você naturalmente já cuida de você, cuide do outro. Porque só a partir disso é que esse processo danoso e pecaminoso de Gênesis 3 é quebrado. Veja, o que eu estou dizendo é que nós não vamos conseguir evidenciar Cristo nos nossos relacionamentos com um passe de mágica. Nós precisamos estruturar isso como um processo, projeto de vida. Porque se você olhar para a pessoa que está ao seu lado, você vai encontrar bons motivos para amar essa pessoa. Mas eu garanto para você que você vai encontrar muito mais motivos para não amar. Quer ver só? Nós estamos aqui num ambiente cristão, certo? As pessoas aqui são cristãs e tem a Beatriz também. Nós estamos aqui no ambiente cristão. Então vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um desafio. 24 horas da verdade. Que horas são agora? 12:05, estamos acabando. Então vamos fazer 24 horas. Desse momento até meio-dia de amanhã, você vai dizer só a verdade para quem quer que seja. Só a verdade. Tá ok? Só a verdade. Só. Então se a pessoa perguntar, estou bem vestida? Você vai falar, opa, não vai ter noite do ridículo no REC, mas se tivesse já estaria bem vestida. Se a pessoa chegar e falar assim, essa roupa me engordou? Não, o que engordou você foi pão, macarrão, calabresa. Essa roupa está normal, está pesando a mesma coisa. Nós vamos orar e vamos fazer o seguinte, Deus, se eu falar qualquer mentirinha nessas 24 horas, eu gostaria que o Senhor desse para mim daquelas doenças bem ruins. É bem ruim mesmo, daquelas de morte lenta. Você toparia esse desafio? Difícil, né? E veja, nós estamos numa conferência cristã. É porque nos nossos relacionamentos nós nos acostumamos a ter a falsidade como tônica. E eu diria que isso acontece porque nós nos acostumamos a ter a falsidade no nosso relacionamento, inclusive com Deus, que reflete em todos os outros relacionamentos. E a Bíblia nos ensina a dizer a verdade em amor, mas nós temos dificuldades. Porque evidenciar Cristo significa, inclusive, evidenciar as partes mais ruins da minha vida. Aquilo que precisa ser tratado. Talvez por isso, inclusive, que a carta de Tiago diga, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E quem é que tem coragem de fazer isso? Eu vou confessar quem eu sou, eu vou confessar os meus pecados, você está louco? Desde Gênesis 3 eu tenho medo dessas coisas. Está louco? Eu vou guardar 7 chaves quem eu sou. No entanto, a reconstrução do Evangelho faz com que a gente possa, no reino de Deus, ter a história reconstruída.
confessar os pecados, ser quem nós somos. Porque o que nós precisamos descobrir, irmãos e irmãs, é que se eu de verdade creio que já sou aceito por Deus em Jesus, qualquer outra aceitação passa a ser apenas um detalhe. E os meus relacionamentos podem ser baseados em amor e em evidenciar a Jesus, porque eu já sei quem eu sou na cruz. Como eu já sei quem eu sou em Deus, como eu já sei quem eu sou a partir da cruz, como eu já sei quem eu sou a partir do Evangelho, então agora eu posso ser aquilo que Deus me criou para ser, e não uma construção hipócrita e terrível dos meus mais profundos pecados. O que nós jovens precisamos fazer para construir a nossa identidade é construí-la não em quem nós somos, mas naquilo que Jesus fez na cruz, onde o perfeito amor joga fora todo medo, para que nós inclusive possamos chegar de maneira confiante diante do trono do Pai, sabendo que definitivamente não há mais nenhuma condenação em Cristo. O que restabelece nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento com a natureza. Aí sim, Cristo será evidente através de nós, para a glória de Jesus. Deus, pedimos que o Senhor nos ajude para que tenhamos relacionamentos para a honra e glória do Teu nome. Relacionamentos que tenham o desejo de mostrar quem o Senhor é e não quem nós somos. Relacionamentos que tenham como alvo Jesus Cristo e não os nossos próprios desejos e ambições. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que relacionamentos cristãos sejam assim, não apenas como um discurso estabelecido, mas como a prática de vida, para a glória de Jesus e no nome de quem nós oramos. Amém.